Chegou o dia da gente conversar sobre as histórias que inspiraram as músicas do quarto álbum de estúdio da Taylor Swift. Esse que é, sem dúvidas, o CD mais intenso dela e também o meu favorito. Hoje a gente vai falar do Red. Antes da gente de fato falar sobre as músicas desse CD, eu acho que é importante fazermos uma recapitulação da linha do tempo da vida amorosa da Taylor Swift, desde o lançamento do Speak Now até o lançamento do Red. Acho que vai fazer mais sentido conforme a gente for conversando sobre cada uma das músicas. Em outubro de 2010, mesmo mês em que a Taylor lançava o Speak Now, ela começou a se relacionar com o ator Jake Gyllenhaal. Apesar do relacionamento deles não ter durado tanto tempo, foi um relacionamento muito intenso, que chegou ao fim em janeiro do ano seguinte, em janeiro de 2011. No próximo ano que se seguiu, muito provavelmente a Taylor deve ter flertado com algumas pessoas, deve ter tido um ou outro romance breve ali, mas nada muito significativo. Foi em 2012, em março de 2012, que ela conheceu presencialmente o Harry Styles, do One Direction. Os dois tiveram ali uma conexão, começaram a se falar, começaram a flertar um com o outro. Só que essa possibilidade de romance chegou ao fim quando vazaram algumas fotos do Harry beijando uma modelo enquanto rolavam rumores de que ele estivesse conversando com a Taylor. Essa história morreu por um tempo e em julho do mesmo ano, julho de 2012, a Taylor começou um relacionamento com o Conor Kennedy, que durou ali uns 3 meses, até mais ou menos o final de setembro. Foi então que logo em seguida a Taylor começou de fato a se relacionar com o Harry Styles. Essa relação duraria até 2013 e inspiraria muitas músicas do 1989, que é o próximo álbum sobre o qual a gente vai conversar, mas existem algumas teorias de que a relação dela com o Harry, antes mesmo deles de fato serem um casal, tenha influenciado uma ou outra música do Red. Com isso dito, vamos de fato para o que interessa. A primeira música do Red é State of Grace, que é uma das minhas músicas favoritas da vida. E essa música, ela define muito o tom de como o álbum vai ser. Aqui ela tá falando sobre como um amor, o começo de um relacionamento, tem 2 caminhos. Ou durar ou terminar. Depende de como as duas pessoas vão jogar esse jogo. A principal frase dessa música que pode ajudar a gente a entender sobre quem ela tá falando aqui é a frase Twin Fire Signs and Four Blue Eyes. Ou seja, gêmeos de signos de fogo e 4 olhos azuis. Jake Gyllenhaal e Taylor Swift são ambos do signo de Sagitário, um dos signos do fogo, né? E os dois também têm os olhos azuis. Assim como a grande maioria das músicas do Red, State of Grace foi escrita por Jake Gyllenhaal. Vocês vão me ouvir dizer muito isso ao longo do vídeo. Essa música é sobre o Jake Gyllenhaal. Mas é exatamente porque o Red todo teve uma grande inspiração no relacionamento dos dois. E a música título do álbum não poderia ser diferente. Red é outra música sobre o Jake, já que foi a partir daí que veio todo o conceito do CD, né? A mensagem secreta de Red é a sigla SAG. A primeira coisa que eu pensei quando eu vi essa sigla foi SAG Awards, a premiação, será? Mas eu não achei nenhuma informação que confirmasse essa teoria. As interpretações da internet apontam para 2 lados. Primeiro, SAG como Swift and Gyllenhaal. E a segunda, como SAG sendo uma abreviação de Sagitário, o signo que os dois compartilham. Eu não sei se nenhuma dessas interpretações é verdadeira, mas eu achei que valia a pena compartilhar com vocês. A terceira música do CD é Treacherous, e eu tenho uma amiga que jura de pé junto que essa música foi escrita para o relacionamento da Taylor com a Diana Agron. Existe uma fanfic aí na internet, na verdade existe uma teoria de que a Taylor de fato se relacionou com a Diana, mas isso nunca chegou a ser confirmado. Então a gente vai analisar essa música com os fatos que a gente tem.
A mensagem secreta de Treacherous é a frase "Won't stop till it's over", não vou parar até que isso acabe. Essa frase faz parte da música Sweet Disposition, da banda The Temper Trap. Logo depois dessa frase na música, vem a frase "Won't stop till surrender". E o Harry Styles tinha uma tatuagem inspirada nessa música. Só que a tatuagem dele dizia "Won't stop till we surrender", não vou parar até que nós nos rendemos. Ou seja, um pouquinho diferente ali da letra original. Mas dizem, inclusive, que foi a Taylor quem mostrou pro Harry que a tatuagem dele estava errada, que a letra da música era outra. This slope is treacherous, this path is reckless, this slope is treacherous, and I like it. Tudo indica que Treacherous e a próxima música da nossa tracklist, que é I Knew You Were Trouble, sejam sobre o Harry, mas muitas pessoas também não conseguem entender mais ou menos a linha do tempo. A minha teoria é de que essas duas músicas foram escritas quando a Taylor começou a conversar com o Harry. A Taylor já disse que essas duas músicas são sobre a mesma pessoa e são praticamente a continuação uma da outra. Então, Treacherous seria sobre o momento em que você conhece uma pessoa e você não sabe direito se vai pra frente, se vai dar certo, mas você quer que dê, enfim, mais ou menos por aí. E I Knew You Were Trouble é sobre o momento que você percebe que realmente não deu certo porque a pessoa era um problema e você sabia que a pessoa era um problema. Eu acho que provavelmente Treacherous foi escrita quando eles se conheceram e começaram a conversar, e I Knew You Were Trouble foi escrita depois das fotos do Harry beijando uma modelo vazarem na internet. Depois da Taylor acabar desistindo de continuar conversando com o Harry e partindo para outra, porque ela percebeu que ele não estava tão na dela quanto ela estava na dele. Talvez. É a minha teoria para essas duas músicas. Vamos então para a quinta faixa, que é a maravilhosa All Too Well. Eu preciso falar alguma coisa? Essa música grita Jake Gyllenhaal. A gente sabe que o Jake foi um dos amores mais intensos da Taylor, e essa é a música mais intensa da Taylor também, na minha opinião. O fator principal dessa música é o famoso cachecol. A gente sabe que tinha um cachecol que era da Taylor e que depois o Jake Gyllenhaal apareceu usando em algumas capturas de paparazzi pelas ruas. E ela fala sobre esse cachecol ao longo da letra de All Too Well. A sexta música do Red é a música 22, e a mensagem secreta dessa música é Ashley, Diana, Claire e Selena. Essa música é claramente sobre ter 22 anos e se divertir com as suas amigas. E ela tá falando aqui da Ashley Avgon, da Diana Agron, da Claire Kingslinger, será que é assim que se pronuncia? E da Selena Gomez. A sétima música do Red é I Almost Do, e aqui ela fala sobre quase ligar para outra pessoa, quase pedir para voltar com a outra pessoa, sobre como tudo ao redor dela e como o corpo dela inteiro pede para que ela ligue para a pessoa com a qual ela costumava se relacionar e tente se reaproximar dela. Mas, ao invés de fazer isso, ela escreveu essa música. É a mensagem secreta, inclusive, no encarte do CD. Ela diz assim: Wrote this instead of calling. Escrevi isso ao invés de te ligar. É outra música que eu aposto todas as minhas fichas que seja sobre o Jake Gyllenhaal. Se a gente pegar todas as músicas que são pro Jake nesse CD, a gente consegue montar uma timeline de final de relacionamento, de estágios de superação de um relacionamento.
oitava música é We Are Never Ever Getting Back Together e ela representa mais um desses estágios de superação, inclusive. A Taylor diz que escreveu essa música depois que um amigo do ex-namorado dela entrou no estúdio em que ela estava e comentou que logo logo os dois iam voltar. E aí ela falava assim pros produtores dela, né? Pros produtores musicais. We are never getting back together. Ever, ever, ever. We are never getting back together. Like, ever. E foi assim que surgiu essa música. A grande pista de que essa música seja sobre o Jake Gyllenhaal, além, obviamente, da letra, é que no clipe de We Are Never Ever Getting Back Together tem a cena do cachecol, do mesmo cachecol que acabou indo parar na casa do Jake Gyllenhaal. This time, telling you, we are never, ever, ever getting back together. We never, ever, ever getting back together. A nona música do Red é Stay, 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 e essa é uma música bastante conceitual. Eu, inclusive, acho que a Taylor, como nunca, trabalhou nesse CD de uma forma bastante conceitual. Apesar de todas as inspirações vindas do Jake Gyllenhaal, do Harry Styles, do Conor Kennedy, eu olho para cada uma das músicas do Red como muito conceituais, no sentido de que eu entendo que a Taylor talvez tenha tido ideias para músicas, para histórias de músicas, e tenha usado as suas próprias vivências como inspiração, como ela sempre faz, mas eu acho que muitas vezes ela cria uma história ainda para além de tudo que ela viveu, como é o caso, por exemplo, de I Knew You Were Trouble. Eu acho que ela faz muito isso em I Knew You Were Trouble, e ela faz muito isso aqui em Stay, Stay, Stay também. A mensagem secreta de Stay, Stay, Stay é a frase Daydreaming about real love, então sonhando acordada com amor verdadeiro. E essa música é literalmente sobre sonhar com uma relação estável e duradoura. A décima música do Red é a música The Last Time, que é uma parceria com o Gary Lightbody, do Snow Patrol. Aqui, a Taylor diz que essa música é sobre um casal, sobre o ponto de vista de cada um das duas partes desse casal. De um lado, a gente tem um garoto que tá jurando que é a última vez que tá pedindo pra namorada dele perdoá-lo e aceitá-lo de volta. E do outro, a gente tem uma garota dizendo que é a última vez que ela aceita o namorado dela de volta. A mensagem secreta dessa música é a frase LA on your break, então Los Angeles no seu intervalo, nas suas férias. Em Los Angeles, provavelmente durante algum break do Jake Gyllenhaal, durante a gravação de algum filme dele. Essa é a minha aposta. Sobre a 11ª música do Red, que é a faixa Holy Ground, a Taylor disse que escreveu essa música pensando num amor antigo. Depois que muito tempo se passou, ela conseguiu olhar para esse amor antigo de uma forma diferente, com carinho, com respeito e com compreensão de que ele foi importante para a vida dela e para o desenvolvimento pessoal dela. Muita gente acha que essa música é sobre o Joe Jonas por conta da mensagem secreta, que diz When you came to the show in SD, quando você veio ao show em San Diego, SD de San Diego. Já que o Joe Jonas compareceu a alguns shows da Speak Now Tour. Eu acredito sim que essa música seja sobre o Joe Jonas, mas que a gente saiba, o Joe Jonas nunca compareceu ao show da Taylor em San Diego. Fica difícil interpretar direito essa mensagem secreta, e muito provavelmente isso foi proposital, né? Mas eu acredito que seja mesmo sobre o Joe Jonas, porque anos depois do fim do relacionamento dos dois, eles acabaram se tornando amigos. Eles têm alguns amigos em comum até hoje, e eles passaram a ser respeitosos um com o outro, e, enfim, tudo ficou em paz entre eles. Então eu acho que é o que mais faz sentido de acordo com essa música e com essa situação em específico. A
12ª música é Sad, Beautiful, Tragic. Algumas pessoas afirmam que essa música seja sobre o Taylor Lautner, outras dizem que talvez ela seja sobre o John Mayer. Mas essa é mais uma música pro Jake Gyllenhaal e eu posso provar. Ela disse que ela escreveu essa música enquanto ela estava dentro de um ônibus, viajando de um lugar para o outro durante a Speak Now Tour. A Speak Now Tour durou de fevereiro de 2011 a março de 2012. A mensagem secreta dessa música é a frase While you were on a train, enquanto você estava em um trem. Sabe quem estava em um trem em maio de 2011? Ele mesmo, Jake Gyllenhaal. Ele se juntou à banda Mumford & Sons durante a turnê deles, que se chamava Railroad Revival. O Jake Gyllenhaal aparentemente é amigo de um dos integrantes do Mumford & Sons, e o Mumford & Sons estava fazendo essa turnê cuja proposta era viajar de uma cidade a outra dentro de trens mesmo, de trens estilo vintage, mais ou menos. E em maio, enquanto essa turnê estava acontecendo, o Jake Gyllenhaal passou um tempo na estrada com a banda. Então todas as pistas levam a crer que seja mais uma música sobre ele. A 13ª música do Red é a música The Lucky One. A Taylor jurou que nunca contaria pra gente quem foi que inspirou essa música, sobre o que é essa música, mas basicamente a música conta a história de uma estrela que decidiu trocar a fama por uma vida mais tranquila depois de ter vários dos seus segredos vazados pra mídia. Há rumores de que essa música seja ou sobre a Joni Mitchell ou sobre a Kim Wilde, que são duas cantoras que começaram as suas carreiras nos anos 70 e 80, respectivamente, e que acabaram se mantendo um pouco mais afastadas da mídia a partir de 2010 e 2011. A gente não tem como saber, isso não é confirmado, mas especula-se que essas músicas sejam sobre uma das duas ou talvez ainda sobre as duas também. Nada impede. A 14ª música do Red é Everything Has Changed, que é uma parceria com o Ed Sheeran. Essa música fala sobre encontrar um novo amor e ver a sua vida mudando porque você encontrou esperança de novo. Um tempo depois do fim do relacionamento da Taylor com o Jake Gyllenhaal, ela começou a se relacionar com o Conor Kennedy, da família Kennedy. E a mensagem secreta de Everything Has Changed é Hyannisport. Eu também não sei pronunciar corretamente, mas é um bairro no estado de Massachusetts onde a família Kennedy tem uma casa e onde a Taylor foi vista algumas vezes durante o relacionamento dos dois, que durou aí cerca também de 3-4 meses. A 15ª música é a música Starlight e ela foi inspirada na história de amor da Ethel Kennedy com o seu falecido marido Robert F. Kennedy, que são os avós do Conor. A Taylor nunca negou isso, até porque, se eu não me engano, essa música foi escrita antes da Taylor começar a se relacionar com o Conor. Dizem que a Taylor sempre foi uma grande admiradora da Ethel Kennedy e que ela acabou se aproximando da Ethel de alguma forma. E por isso ela conheceu o Conor, e não vice-versa. A 16ª música do Red é Begin Again, e é mais uma música sobre o Conor Kennedy. Ela segue com a mesma vibe de Everything Has Changed, porque é uma música bastante de transição,
de transição de um relacionamento para o outro, de observar que você está pronto para seguir em frente, pronto para superar tudo que te machucou no passado. Então essa é uma música muito de transição do relacionamento dela com o Jake Gyllenhaal pro relacionamento dela com o Conor Kennedy. Inclusive a mensagem secreta de Begin Again é a frase I wear heels now. Eu uso salto alto agora. Ela e o Jake tinham praticamente a mesma altura, o que acabava meio que impossibilitando ela de usar saltos muito altos. Diferente do Kennedy, que já era mais alto do que ela. You throw your head back laughing like a little kid. I think it's strange that you think I'm funny 'cause he never did. Vamos então falar das 3 faixas bônus desse CD, que são as músicas The Moment I Knew, Come Back Be Here e Girl at Home, e estão presentes na versão deluxe do álbum, que é essa daqui que eu mostrei pra vocês. A música The Moment I Knew, não existe muita dúvida sobre o que ela fala, né? Ela disse que ela conta aqui a história da festa de 21 anos dela, que foi um aniversário muito triste. Ela queria muito que a pessoa de quem ela gostava estivesse ali, e essa pessoa acabou não aparecendo. A festa de 21 anos da Taylor aconteceu em dezembro de 2010. E como eu já falei pra vocês lá no começo do vídeo, em dezembro de 2010 ela estava se relacionando com o Jake Gyllenhaal. E a gente sabe que ele não apareceu na festa de aniversário dela. Toda a mídia especulava que ele apareceria e no final, nada. It was like slow motion. A 18ª música é Come Back, Be Here, e é uma música mais difícil de pensar exatamente sobre quem ela tá falando aqui. Muita gente acredita que seja sobre o Harry Styles também, sobre como quando eles começaram a conversar, apesar de tudo, eles ainda não conseguiam se encontrar, porque cada um tava numa cidade diferente, porque o Harry naquela época tava em turnê com One Direction e tinha que ir pra vários lugares do mundo em um curto período de tempo, e eu acho que essa teoria faz muito sentido, é nela que eu aposto, mas também poderia ser sobre outra pessoa, né? Poderia também ser sobre o Jake Gyllenhaal. Mas eu realmente acredito que seja sobre o Harry. This is when the feeling sinks in. I don't wanna miss you like this. Come back, be here. A 19ª e última música do Red é Girl at Home, e a Taylor canta aqui sobre alguém que flertou com ela, que deu em cima dela, mesmo sendo comprometido, né? A gente não sabe direito sobre quem é essa música. Eu imagino que não tenha sido alguém com quem a Taylor foi vista publicamente, né? Devido às circunstâncias, especialmente porque esse cara tinha uma namorada. Mas essa música é muito sobre ela percebendo que já esteve no lugar da namorada desse cara que tava flertando com ela. Muito provavelmente alguns ex-namorados dela também deram em cima de outras pessoas quando ela não estava presente. E ela não queria fazer a namorada do cara se sentir da mesma forma que ela se sentiu. Look at me, you got a girl at home and everybody knows that. Everybody knows that. Esse é o Red. Eu poderia ficar aqui muito tempo falando sobre ele com vocês, porque eu acho que tem muita coisa pra explorar nesse álbum. Mas o objetivo desses vídeos, como vocês já sabem, é falar mais objetivamente sobre as histórias que a gente sabe ou imagina que tenham inspirado as músicas de cada um dos CDs da Taylor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida sobre tudo que eu falei, porque eu tive a impressão de que eu falei muito rápido hoje, deixem nos comentários que eu vou tentar responder vocês. E saibam que o próximo CD é o 1989. Deixa eu pegar ele aqui rapidão. Esse CD aqui levou a carreira da Taylor Swift para um outro nível e tem muita história legal pra gente contar sobre ele também. Então, caso você ainda não seja inscrito ou inscrita aqui no meu canal, se inscreve, não perca os vídeos que eu faço sobre a Taylor, porque eles são feitos com muito amor e eu tenho muita coisa muito legal planejada pra compartilhar com vocês. Tá bem? Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo grande e até a próxima!